bem-vindo ao Atlas Luminoso, podcast que mergulha capítulo a capítulo num romance sobre escrever, falhar e habitar a cidade como ficção. Inspirado por Levero, 13 vozes orbitam uma obra misteriosa em Balneário Camboriú. Literatura, sonho e espelhos. O episódio de hoje começa agora. Hoje a gente está com o 8º capítulo, Uma Quase Leitora. É um relato em primeira pessoa, bem quieto, né? De uma personagem, a Helena. Ela parece que não encontra o lugar dela em Balneário Camboriú e fica carregando um livro, o Atlas Luminoso, que ela nunca consegue ler. E o capítulo já abre com uma citação do Mário Levero, sobre estar num ônibus desgovernado. Acho que define bem o clima, né? Define perfeitamente. Essa sensação de deriva, de inadequação, é a espinha dorsal do capítulo todo. A gente acompanha a Helena nessa espiral de frustrações com a cidade. E, bom, angústias bem pessoais também. Vamos explorar um pouco como a cidade, as inquietações dela e esse livro, que está sempre ali, mas sempre fechado. Como tudo isso se mistura, sabe? Para pintar esse quadro da busca dela por algo que nem ela sabe direito o que é. E essa busca começa bem concreta, né? Procurando um lugar para morar. É uma verdadeira saga de mudanças de apartamento. Primeiro tem um AP barulhento sem sol, num prédio que ela chama de ruim de arquitetura. Isso em Balneário Camboriú, né? Aquela cidade cheia de prédios altíssimos, ruas estreitas. Sim, um cenário bem particular. Aí ela foge desse barulho e para onde ela vai? Para um lugar em frente a uma pista de skate. Os jovens irritam ela, chamam de tia. A ironia, né? Foge de um problema, cai em outro. Tenta de novo perto de uma feirinha cultural, mas aí são os copos Stanley, os patinetes elétricos, tudo irrita. E a gota d'água parece ser quando os pais visitam, né? O prédio não tem elevador, eles têm que ir embora mais cedo. Parece que nada dá certo para ela achar um lar. Essa leitura de que o universo conspira é uma possibilidade. Mas, para mim, o mais interessante é pensar como essa busca frenética por um espaço físico ideal, na verdade, reflete uma desorganização interna muito grande. A própria cidade, com esse desenvolvimento urbano meio doido, né? Destruindo casas para levantar prédios genéricos, o custo de vida lá em cima, a praia poluída, a cidade funciona quase como um espelho, assim, amplificado, do caos que ela sente por dentro. Faz sentido. Ela culpa o vizinho, a falta de sol, os skatistas, a falta de elevador. Mas tem uma hora que ela mesma admite, né? O grande problema era o vazio que apartamento nenhum preencheria. Acho que essa é a chave. É um momento de lucidez ali no meio. E nesse caos todo tem o livro, o Atlas Luminoso. Ela compra, carrega para todo canto, tenta ler na praia, mas acaba no Instagram. Normal, né? Quem nunca? Pois é. Aí o livro fica lá na cabeceira, intocado. É quase uma performance da procrastinação, sei lá. Eu iria ter um pouco além da procrastinação. Acho que o livro vira um símbolo muito pesado da vida não vivida, sabe? Dos projetos que não saem do papel, dos potenciais não realizados dela. E essa relação com o livro chega num ponto extremo, num ato de violência simbólica, né? Nossa, sim. Aquela parte. Na última mudança, que é super impulsiva, ela tá tão desesperada que rasga as páginas para embalar canecas. Sobra só a capa. É uma destruição literal de algo que representava uma possibilidade, talvez de conhecimento, de arte, de fuga. Ela rejeita isso e fica só com a casca vazia. É forte. Muito forte. E essa destruição externa parece ter um eco na luta interna dela, que a gente vê um pouco na terapia, né? Ela confronta umas dores antigas, coisa da infância, a relação com o pai, e tem aquela obsessão dela com roer unhas. Chega a imaginar uma eu de unhas dentro dela. Que imagem, hein? Extremamente visceral essa imagem. E levanta umas questões importantes sobre autoaceitação versus aquela pressão para a gente se consertar, para mudar. Ela até menciona que flerta com umas ideias meio gratiluz, de positividade forçada, mas a raiva dela, o criticismo, parecem muito mais autênticos, né? Sim, parece mais ela mesma. Mas que são nossas, intrinsecamente. A dificuldade dela em parar de roer unha espelha a dificuldade em mudar padrões emocionais de pensamento que são muito mais profundos. Vira um ciclo. E esse ciclo parece que se rompe. Ou talvez, sei lá, imploda no final do capítulo. Ela abandona quase tudo. Pega uma carona num caminhão de frete, só com a bolsa e a capa do livro. Só a capa. E aí, ela tá sozinha num apartamento vazio.
ironicamente, sem sol nem elevador. Tudo aquilo que ela reclamava antes. Exato. E a imagem final? Ela sai e começa a andar na contramão pela rua. É o fundo do poço. Ou tem algo a mais ali? Essa creme de questão, a ambiguidade que torna o final tão impactante. Pode ser o colapso total, sim, o fundo do poço. Mas também dá para interpretar como um ato de libertação, uma libertação radical, ainda que meio sombria, ao largar os bens, as expectativas, as tentativas frustradas de se encaixar no modelo ideal. Talvez ela esteja, paradoxalmente, encontrando um chão, o chão da própria inadequação, da própria solidão dela. Uma aceitação? Talvez. Andar na contramão pode ser essa aceitação final de que ela sempre se sentiu assim, fora do fluxo, deslocada. E a cidade, que ela tanto odiou, vira o palco dessa rendição meio torta. Uau! Intenso mesmo. A gente passou pela inquietação constante da Helena, essa relação complicada dela com o Balneário Camboriú e o peso simbólico daquele Atlas luminoso. O livro que ela nunca leu, mas que virou só uma capa rasgada de companhia no final. Exatamente. Vimos como essa busca por um lugar físico se mistura totalmente com uma busca existencial bem profunda. E no caminho, aparecem críticas à urbanização acelerada, né? E aquela sensação tão contemporânea de vazio, de isolamento. A destruição do livro e a caminhada final na contramão são imagens que ficam, que continuam ecoando. Fica então a reflexão, né? Será que, ao desistir de procurar o lugar perfeito ou a versão ideal de si mesma, será que a Helena, ali, andando na contramão, finalmente encontra um ponto de partida autêntico, mesmo que seja no meio do caos? O que significa, afinal, seguir em frente quando a pessoa escolhe deliberadamente andar fora do fluxo estabelecido? Fica para pensar.